Imagine-se nas profundezas congeladas dos Montes Urais, onde um mistério gelado aguarda para ser desvendado. Neste cenário inóspito, 9 aventureiros liderados por Igor Dyatlov embarcaram em uma jornada que se tornaria uma das histórias mais enigmáticas e perturbadoras do século XX. O que começou como uma expedição de esqui, destinada a cruzar as Montanhas Nevadas em 1959, terminou em tragédia. Os corpos dos esquiadores foram encontrados espalhados em circunstâncias que desafiaram a lógica. Sem roupas adequadas, com ferimentos misteriosos e em meio a sinais de um desespero inimaginável. Mas o que poderia ter causado o terror extremo que levou esses experientes esquiadores a fugirem descalços na neve profunda? Desde teorias de avalanches até especulações sobre testes militares secretos e encontros com fenômenos inexplicáveis, o incidente de Dyatlov Pass alimentou debates e investigações por décadas, e ainda hoje as perguntas permanecem. Foi um desastre natural, um erro humano ou algo além da nossa compreensão? Neste vídeo mergulharemos nas evidências, exploraremos as teorias mais convincentes e tentaremos desvendar os segredos por trás desse enigma congelado. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. O incidente Uma Noite Fatal. Em fevereiro de 1959, 9 esquiadores russos embarcaram em uma expedição aos Urais, liderados por Igor Dyatlov. O que deveria ser uma aventura tornou-se um pesadelo. Dias depois, foram encontrados mortos, com ferimentos misteriosos. A expedição, cheia de esperança e entusiasmo, transformou-se em uma das mais inquietantes tragédias não resolvidas do século XX. As circunstâncias de suas mortes são tão bizarras quanto incompreensíveis, envolvendo enigmas que desafiam a lógica e a ciência até hoje. A noite fatal deixou vestígios de um horror indescritível. A tenda do grupo, encontrada rasgada de dentro para fora, sugere uma fuga desesperada contra uma ameaça invisível. Os corpos, dispersos em um raio de mais de 1 quilômetro, apresentavam uma gama de ferimentos incomuns, de hipotermia a traumas físicos severos, sem sinais evidentes de luta externa. Alguns tinham feridas internas catastróficas sem marcas na pele, enquanto outros mostravam sinais de radiação. A natureza enigmática desses achados alimentou uma miríade de teorias e especulações. As investigações oficiais apontaram para uma força desconhecida e irresistível, uma conclusão tão vaga quanto insatisfatória. Ao longo dos anos, diversas teorias foram propostas para explicar o incidente. Uma avalanche repentina, capaz de causar os ferimentos internos, mas não explicando a radiação. Experimentos militares secretos, que poderiam justificar a presença de elementos radioativos. Até encontros com fenômenos anômalos ou entidades sobrenaturais, considerando os relatos de luzes estranhas no céu por outras testemunhas na área. Além do mais, elementos como a presença de cortes e arranhões nas árvores próximas, objetos pessoais deixados para trás na pressa, e a estranha disposição dos corpos sugerem um cenário mais complexo do que uma simples tragédia natural. A área, conhecida pelos povos indígenas como Montanha dos Mortos, carrega um histórico de respeito e temor que apenas adiciona camadas ao mistério. Este incidente nos leva a questionar quão preparados estamos realmente para enfrentar o desconhecido. O que aconteceu naquela noite fatal nos Urais permanece como um lembrete sombrio de que, em alguns casos, a verdade pode ser mais estranha e mais aterrorizante do que a ficção. Como você acha que isso aconteceu? A teoria mais plausível para você envolve avalanche, forças sobrenaturais ou algo mais sinistro. Teorias e especulações. As teorias sobre o que aconteceu variam amplamente, cada uma tentando explicar os diversos aspectos enigmáticos deste caso. 1. Avalanche. A explicação mais aceita cientificamente sugere que uma avalanche causou a morte dos esquiadores. Críticos apontam para a falta de evidências diretas de uma avalanche na área. 2. Infrassom. Uma teoria propõe que ventos específicos podem ter criado um fenômeno de infrassom, causando pânico nos esquiadores devido a baixas frequências sonoras, levando-os a sair desordenadamente da tenda. 3. Testes militares.
Especula-se sobre a possibilidade de os esquiadores terem sido vítimas acidentais de testes militares secretos, incluindo testes com armas de radiação, sugeridos pela presença de radiação em algumas roupas. 4. Conflitos internos. Alguns acreditam em tensões dentro do grupo, levando a um confronto violento. No entanto, a natureza dos ferimentos e a falta de evidências de luta desmentem essa teoria. 5. Ataques de animais. Teorias sugerem que ataques de animais selvagens, como ursos ou wolverines, poderiam ter causado o incidente. Contudo, a gravidade e o tipo de ferimentos nos corpos não são consistentes com ataques de animais. 6. Fenômenos naturais ou sobrenaturais. Inclui teorias sobre forças sobrenaturais ou fenômenos naturais inexplicáveis, como bolas de fogo ou até mesmo encontros com criaturas desconhecidas, apoiadas por relatos de luzes estranhas no céu. 7. Hipotermia paradoxal. A hipotermia induz comportamento irracional, como o despir de roupas, que poderia explicar por que alguns esquiadores foram encontrados em trajes mínimos, apesar das temperaturas congelantes. 8. Experimentos secretos do governo. Alguns teorizam que o grupo caiu vítima de um experimento governamental secreto, talvez relacionado a armamentos avançados ou guerra psicológica, explicando a radiação e os ferimentos incomuns. Cada teoria oferece uma peça do quebra-cabeça, mas nenhuma consegue explicar completamente todos os aspectos do incidente. As circunstâncias únicas e os detalhes bizarros continuam a alimentar o debate e a especulação. Evidências e análises. Analisando as evidências, encontramos mais perguntas que respostas. Os corpos tinham ferimentos internos graves, sem sinais externos de trauma, um enigma que desafia a compreensão. Uma tenda rasgada por dentro, como se estivessem fugindo de algo ou alguém. Este detalhe sugere um medo profundo, uma necessidade urgente de escapar que sobrepôs o instinto básico de sobrevivência contra o frio mortal. À medida que a investigação se desenrola, cada pista adiciona uma camada de mistério. Os esquiadores, experientes e bem equipados, escolheram cortar sua tenda de dentro para fora, uma ação inexplicável em circunstâncias normais. Fora da tenda, seus rastros indicavam uma descida desordenada em direção à floresta, descalços ou com calçado inadequado para as condições congelantes. Essa decisão, aparentemente irracional, sugere uma ameaça percebida tão avassaladora que o frio extremo tornou-se uma preocupação secundária. Mais adiante, as descobertas se tornam ainda mais bizarras. 4 dos corpos foram encontrados numa ravina, com ferimentos que lembravam os efeitos de uma colisão de carro, não algo esperado em uma expedição de esqui. Esses ferimentos graves, incluindo fraturas de costelas e crânio, sem correspondente dano externo, apontam para uma força extrema, cuja origem permanece um mistério. Um dos corpos foi encontrado com altos níveis de radiação, segundo relatórios oficiais. Esse fato peculiar introduz uma nova dimensão ao mistério, sugerindo possíveis explicações que vão desde acidentes com materiais radioativos até teorias mais amplas, envolvendo testes militares secretos ou fenômenos inexplicáveis. A presença de radiação, um elemento atípico em acidentes de montanha, levanta questões sobre a natureza da área e as atividades que ali ocorriam. Além disso, a análise das últimas fotos tiradas pela equipe revela uma atmosfera de normalidade até momentos antes do desastre. Como uma noite na montanha, aparentemente como qualquer outra, desviou-se tão tragicamente. Do que ou de quem eles estavam tentando escapar? E como explicar os sinais contraditórios de uma fuga desesperada em face de uma ameaça invisível? As evidências, embora abundantes, são enigmáticas, cada uma apontando para um pedaço do quebra-cabeça, mas sem oferecer uma imagem completa. A combinação de ferimentos internos graves, uma tenda rasgada de dentro para fora e radiação nos corpos cria um mistério que resiste a explicações simples. Diante de um caso repleto de anomalias e enigmas, somos deixados a ponderar sobre o que realmente aconteceu naquela fatídica noite nos Urais. As teorias variam amplamente, mas a verdade permanece evasiva, oculta nas sombras do passado. O legado do mistério.
O incidente de Dyatlov Pass deixou um legado de mistério, inspirando livros, filmes e teorias. Mas o que realmente aconteceu naquela noite fatídica permanece um dos maiores enigmas da União Soviética. Como esse mistério afeta a nossa compreensão dos limites humanos e da natureza selvagem. A investigação desse caso revelou mais do que apenas detalhes sobre uma tragédia. Ela abriu um portal para as profundezas do desconhecido, desafiando nossa percepção sobre o que é possível e testando os limites do nosso entendimento. Analisando as evidências, nos deparamos com uma série de fatos perturbadores. 9 experientes esquiadores encontrados mortos, com ferimentos que desafiam explicações lógicas, desde forças internas maciças, causando fraturas e danos internos, sem marcas externas, até sinais de radiação em suas roupas. A tenda, rasgada de dentro para fora, sugere uma tentativa desesperada de escapar de uma ameaça invisível. Impressões de pés descalços na neve apontam para uma fuga em condições extremas. Um ato que parece ir contra o instinto de sobrevivência. Um dos aspectos mais enigmáticos do caso é a presença de altos níveis de radiação em parte do equipamento dos esquiadores. Este dado, isolado dos demais, lança uma sombra de teorias que envolvem experimentos militares secretos, testes de armas e até contatos com fenômenos desconhecidos. A natureza dos ferimentos, somada à radiação, sugere cenários que vão além dos acidentes comuns em ambientes selvagens. Outro ponto intrigante é o estado em que alguns corpos foram encontrados, parcialmente despidos ou usando peças de roupa de outros membros da expedição, o que pode indicar uma desorientação ou os efeitos da hipotermia paradoxal, onde o frio extremo leva a uma sensação ilusória de calor. As fotografias das câmeras encontradas com o grupo fornecem um vislumbre de seus últimos momentos, mostrando um acampamento aparentemente normal, até que algo provocou uma catástrofe abrupta e total. As imagens congelam o tempo, oferecendo pistas, mas também ampliando o mistério sobre o que realmente os aterrorizou. Este incidente desafia nossa compreensão de muitas maneiras. Ele ressalta a imprevisibilidade da natureza e a vulnerabilidade humana, mesmo entre os mais preparados e experientes. Ao mesmo tempo, levanta questões sobre a possibilidade de fenômenos ainda não compreendidos, seja na esfera da natureza, seja em atividades humanas secretas. Diante dos fatos, das evidências e das teorias, somos levados a refletir sobre as muitas camadas desse mistério. O incidente de Dyatlov Pass não é apenas uma história de uma tragédia inexplicável. É um espelho que reflete nossos medos mais profundos, nossa fascinação pelo desconhecido e a eterna busca por respostas. Como você interpreta as evidências e análises deste caso? Você acredita que a explicação para o que aconteceu repousa na natureza, na intervenção humana, ou em algo ainda mais misterioso? Compartilhe suas teorias e nos ajude a explorar as sombras que ainda envolvem o incidente de Dyatlov Pass. Um mistério permanente. Embora várias investigações tenham tentado resolver o mistério, o incidente de Dyatlov Pass continua a fascinar e aterrorizar. Anos se passaram desde aquela fatídica noite de 1959, quando 9 aventureiros foram encontrados mortos nas montanhas dos Urais, sob circunstâncias que desafiam a lógica e a razão. Apesar dos esforços de cientistas, pesquisadores e teóricos da conspiração, o caso permanece aberto. Um livro cujas páginas finais parecem estar perdidas ao vento gelado daquela região remota. Cada nova investigação, seja oficial ou independente, lança uma nova luz sobre o caso, mas também adiciona camadas à sua complexidade. Desde teorias de avalanches até hipóteses envolvendo testes militares secretos e encontros com fenômenos inexplicáveis, o espectro de possibilidades parece se expandir com o tempo. A radiação encontrada em algumas roupas, os ferimentos internos graves sem sinais externos de violência e a tenda rasgada de dentro para fora são apenas alguns dos elementos que compõem esse enigma. As evidências são tão variadas quanto contraditórias. Por um lado, temos a força bruta dos ferimentos observados em alguns dos corpos, sugerindo um evento catastrófico de grandes proporções. Por outro, a aparente calma de alguns membros do grupo,
que pareciam ter feito pausas para construir abrigos ou mesmo retornar à tenda, confunde ainda mais o cenário. Como conciliar esses comportamentos com a teoria de uma fuga desesperada? Além disso, o contexto histórico e geopolítico da época alimenta ainda mais as teorias de conspiração. A cortina de ferro e o sigilo que cercava tudo relacionado à União Soviética naquela época contribuem para um caldo de cultura rico em especulações. Documentos desclassificados ao longo dos anos trouxeram mais perguntas do que respostas, sugerindo que talvez nunca saibamos toda a verdade. O apelo duradouro do incidente de Dyatlov Pass não reside apenas nos detalhes macabros ou na natureza inexplicável dos eventos, mas também naquilo que revela sobre a psique humana. A nossa fascinação pelo desconhecido, a necessidade de encontrar respostas, a maneira como reagimos ao medo e ao mistério, tudo isso é espelhado na forma como esse caso é recebido pelo público e pela comunidade científica. Com cada teoria proposta, cada livro publicado e cada documentário lançado, o mistério se aprofunda, transformando-se em uma lenda moderna que desafia o tempo. Talvez o verdadeiro enigma do incidente de Dyatlov Pass seja a nossa própria obsessão por ele. Uma busca incansável por respostas em um mundo repleto de incertezas. Ao mergulharmos nas profundezas geladas do incidente de Dyatlov Pass, exploramos não apenas um mistério congelado no tempo, mas também um espelho que reflete nossa própria curiosidade, medos e a incessante busca pela verdade. Este caso, com suas numerosas teorias, evidências intrigantes e perguntas sem resposta, continua a capturar a imaginação de muitos, tornando-se mais do que uma história trágica. Transformou-se em um fenômeno cultural, um enigma que desafia gerações. O incidente de Dyatlov Pass nos lembra da força implacável da natureza e da fragilidade humana, mas também da nossa resiliência e determinação em buscar respostas, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Ele nos convida a olhar além do óbvio, a questionar o que sabemos sobre o mundo ao nosso redor e, talvez, a aceitar que nem tudo pode ser explicado. Concluindo, a história do incidente de Dyatlov Pass é uma janela para o desconhecido, um convite para continuarmos questionando, explorando e, acima de tudo, nunca pararmos de buscar a verdade, por mais inalcançável que ela possa parecer. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.